Conexão Rural agora fala durante esse encontro para onde vão os novilhos com o Cristiano Gottuso. Hoje um dos especialistas na área da agronomia mais conceituados aqui do Rio Grande do Sul e esteve palestrando nesse evento nesta quarta-feira aqui no Sindicato Rural de Camaquã. O assunto, e me parece, né, Cristiano, que foi a tônica desses 2 dias de encontro, a alimentação do gado. Qualidade das pastagens, potencial. De forma resumida, o que tu trouxeste aqui para o nosso convidado e que pode ser compartilhado também com o nosso ouvinte e espectador? Perfeito. O título da nossa palestra foi Planejamento Forrageiro para Sistemas de Recria e Terminação, né? Que é o objetivo do evento, falar sobre recria e terminação de novilhos. Dentro desse planejamento, nós vimos ontem no dia de campo que tem propriedades com problemas de áreas de inverno e outras propriedades com dificuldade de forrageiras de verão, né? E isso faz com que tu tenha uma quebra no ciclo de ganho de peso dos animais, né? Então, a importância de um bom planejamento forrageiro para que a gente consiga ter pasto de qualidade e quantidade os 12 meses do ano, para que a gente consiga ter animais ganhando peso sempre, né? Para não perder produtividade. E, basicamente, o início de todo esse processo é a construção da fertilidade do solo, né? Quando a gente trabalhar priorizando a base do sistema, que é o solo, né? As forrageiras vão reagir a essa melhora e, consequentemente, o gado vai ganhar mais peso. Pois aí a gente está falando de realidades diferentes, né? Ontem mesmo nós tivemos em 3 propriedades, inclusive com relevos diferentes, mas sobretudo com culturas de produção diferente. E aí entra aquela questão, Cristiano, que é conseguir padronizar isso aí, que é conseguir dentro de um sistema colocar a pecuária num patamar em que vai exigir, vai se ter concentração, mas nós caímos em várias barreiras, né? Como, por exemplo, às vezes falta até mão, falta braço, como a gente diz, para conseguir tocar isso aí, né? Qual seria a orientação para esse pessoal que faz soja, que faz arroz, que faz pecuária também, que vai fazer milho agora? A grande questão é priorizar atividades, né? A maioria dos sistemas agrícolas, né? A prioridade é o arroz e a soja e a pecuária fica em segundo plano. Principalmente em investimentos, em mão de obra, né? Nós vimos ontem uma propriedade que tem 3 funcionários na pecuária, mas quando a agricultura precisa, eles vão para a agricultura e deixam a pecuária para trás, né? Então, uma questão de priorização e organização, né? Porque uma pecuária bem tocada, ela pode competir com a lavoura. E os riscos de produção de uma lavoura em relação à pecuária são bem diferentes, né? Eu invisto toda uma quantidade de dinheiro para plantar soja e eu não sei quanto eu vou colher. Enquanto que o investimento que eu fizer em pastagens para alimentar o gado, o risco de eu não ter receita é muito baixo. As garantias de produção sobre forrageiras com pecuária são muito tranquilas de se ter e uma estabilidade de produção, né? Se eu fizer um planejamento para produzir 300, 400, 500 quilos de pecuária por hectare ano, eu atinjo esses números todos os anos, um pouco para mais, um pouco para menos. Agora, eu investir 30, 40 sacos de soja para colher 60, 70, nem todos os anos eu vou conseguir, porque depende da chuva, que é o fator principal de potencializar a produção da lavoura de verão, né? Então, é muito mais uma questão de organização, de gerenciamento de pessoal, de definição de prioridades para que a gente consiga integrar essas atividades e que todas tenham o mesmo tipo de tratamento, vamos dizer assim, dentro do sistema, né? O que é um animal bem alimentado? Um animal bem alimentado é aquele que consegue comer de boca cheia, né? O potencial de consumo de um bovino é de 2,5% a 3% do seu peso vivo. E se ele não consegue consumir essa quantidade de forragem com qualidade, ele não consegue expressar o seu potencial de ganho de peso. Por exemplo, um novilho bem alimentado, com genética, ele ganha 1 kg, 1,2 kg por dia.
Mal alimentado ele ganha meio quilo, 400 gramas, ou até perde peso em algumas épocas do ano. E num sistema de recria e terminação, toda vez que esse animal para de crescer, para de ganhar peso, ele não recupera depois. Ele não vai ser o novilho top lá da carne de qualidade. Então, a importância de ter um crescimento, não ter picos de crescimento, mas sim um crescimento moderado e contínuo, para que eu consiga chegar a um animal até 2 anos, gordo, que vai me trazer qualidade de carne. Aí entra toda essa função do tempo versus alimentação, né? A gente falava bastante nessa questão aí do solo, também se bateu muito nisso aí, né? O primeiro passo é essa análise, né? Porque o objetivo é ter massa de raiz. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho nessa perenização dessa pastagem, Gotuso. Certo. Tudo começa com análise de solo, né? Uma boa análise de solo vai nos dar um norte do que esse solo está precisando, calcário, adubação, quais elementos precisa de fósforo, potássio, enxofre, o que for. E o bom manejo da pastagem vai fazer com que essa planta enraize mais. Trabalhos de pesquisa mostram que pastagens com excesso de carga, com manter um extrato forrageiro rapado, faz com que a raiz seja muito superficial e pouco volume de raiz. No momento que eu trabalho na altura ideal de pastejo, num azevém com 20 centímetros, por exemplo, ou numa aveia com 30, essa raiz se aprofunda mais, porque o próprio pastejo, por estressar a planta, faz com que ela produza mais raízes. E todo o volume que eu tiver de forragem sobre a terra, eu vou ter de volume de raiz para baixo, né? Pesquisas mostram que uma pastagem de inverno bem manejada produz aí 4,5 toneladas de raiz, né, embaixo do solo. Então, essa raiz estrutura melhor o solo e traz mais longevidade para a pastagem e uma condição de eu integrar com a lavoura muito melhor também. Já deve ter tido vários exemplos no teu trabalho, né, de transformar uma área que até então era considerada, digamos, absolutamente carente, né, de tudo. Estou me referindo aqui à pecuária, né? Já deve ter tido vários exemplos de trabalho assim que tu transformou a realidade. Com certeza. A gente, numa primeira visita na propriedade, a gente sempre faz um diagnóstico inicial, né, para saber como ela está. E temos vários exemplos aí em sistemas de cria, por exemplo, que historicamente a prenhez era 50%, 55% de prenhez. A repetição de cria era baixíssima, com 15%, 20% de repetição, que é o gargalo do gado de cria, né? É a vaca que pariu repetir cria naquele mesmo ano, né? E nessas propriedades, com bom planejamento forrageiro, com mudanças de atitude em relação a questões sanitárias também, a gente indo aí para 75%, 80%, 85% de prenhez, né? Com relação à recria e terminação, propriedades que abatiam animais com 2 anos e meio a 3, hoje abatendo com animais com 20 a 24 meses, né? Então, reduzindo 1 ano na idade de abate, e isso muda um sistema produtivo porque te abre espaço para ter outras categorias produzindo também, né? Isso entusiasma porque tem remuneração, a gente está falando de ganho, né? Eu tenho um exemplo de uma propriedade em Jaguarão que a gente atende, isso são 3 anos já de atendimento, e o produtor me dizia assim: antes a minha principal receita era o arrendamento da soja, agora o arrendamento da soja não é tão ele continua sendo rentável, mas a participação dele dentro do resultado econômico do sistema é bem menor do que o que a pecuária está me produzindo. Pastagem boa, eu estou falando no aspecto de manejo, é aquela que tu faz uma vez e aí depois tu só dá manutenção, não fica mudando sempre de variedade ou até do tipo de vegetação, né? É aquela que tu faz uma vez e fica trabalhando nela. Na verdade, pastagens anuais, né? Pensando anuais de inverno como a azevém, tem a possibilidade de eu garantir a ressemeadura e o ano que vem eu tê-la novamente, como a gente viu lá na Cátia, né? As azevens que sementaram o ano passado e eu fiz um manejo de dessecação para ter ele mais cedo esse ano. Pastagens perenes, aí tanto de inverno quanto de verão.
o bom manejo vai tornar ela mais ou menos perene, né? Eu tenho pastagens perenes que eu já vi com 1 ano, 2, eu não tê-la mais por mau manejo, e pastagens com 10, 15 anos de perenização. Então, o bom manejo de uma pastagem perene garante uma maior longevidade de uso dessa pastagem. O gado é o que come. O gado é o que come. O gado ele vai responder aquele manejo da pastagem que tu fizer, né? Então, pastagens mal adubadas, mal nutridas, podem ter volume, mas não vão ter a qualidade que poderiam, então vai diminuir o ganho de peso. Porque a gente não pode falar só em quantidade. Né? Exatamente, é quantidade e qualidade. E pastagens mal manejadas em relação à altura de pastejo, se o animal não comer de boca cheia, ele também não vai manter o seu potencial produtivo. Amigo, obrigado, parabéns aí por esse encontro, por fazeres parte, né, desses 2 ricos dias, né, de conhecimento, de troca de informação. Tenho certeza que os produtores vão para casa aqui muito se perguntando, por que eu não fiz isso antes? Ou então, vou chegar lá e já vou começar a fazer. Eu acho que esse é o objetivo desses encontros. O objetivo desse tipo de evento é justamente despertar o interesse do produtor, né, em querer mudar, querer produzir mais, querer investir mais na sua pecuária, porque a gente sabe que a pecuária, quando bem manejada, é muito rentável, né? E um evento como esse, ele faz o produtor enxergar, faz o produtor pensar no seu sistema e ver aonde ele pode mexer para melhorar. Obrigado, irmão. Bom trabalho sempre para ti, né? E que tu continue nessa brilhante carreira aí, que tem na tua reputação, né? Eu acho que o carro-chefe. Um abraço. Muito obrigado e um abraço para os amigos do Conexão Rural.